A palavra que Deus tem para você, para mim nessa noite, eu creio que não é só uma palavra. Tem algumas palavras que eu chamo que são rema de Deus, são algo poderoso se você toma isso como uma verdade para a sua vida. O que Deus tem para mim e para você nessa noite eu vou chamar o título dessa palavra de o caminho da confiança. O caminho da confiança. Muitas coisas que você não consegue, não realiza, não prospera, não vê acontecendo na sua casa, na sua família, na sua vida, é porque muitas vezes não pegamos ainda este caminho da confiança. E quando entendemos que este caminho da confiança é algo tremendo, maravilhoso, sublime, poderoso, a gente começa a ter vitória na vida da gente e começa a entender que na verdade esse caminho da confiança, na realidade é o próprio Jesus caminhando com você, porque Ele mesmo se intitula, né? Eu sou o caminho. Então nessa noite quero convidar você a baixar sua cabeça, curvar a sua fronte e nós vamos orar, falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tudo que já aconteceu nessa noite. Mas obrigado, ó Pai, eu já te agradeço por tudo que o Senhor vai fazer nessa noite. Eu tenho confiança, Senhor. Eu confio em Ti, não por causa de mim mesmo, ou de qualquer homem, mas por causa da Tua palavra, e por causa da Tua presença aqui, pela ação sobrenatural do Teu Espírito Santo, que hoje, Pai, coisas maravilhosas, tremendas, vão acontecer de maneira individual e específica na vida das pessoas que estão aqui. Porque eu creio que aonde o Senhor está, ali está as Tuas maravilhas também. Há um rio passando por este lugar, e é o rio que sai do trono de Deus e rega esta cidade, rega essas pessoas com a Tua presença. Te peço agora, Pai, que a Tua palavra, que é linda, maravilhosa, poderosa, encontre lugar nos nossos corações, e que esta noite, algo tremendo, maravilhoso, aconteça no meio do Teu povo e na vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar você a abrir num texto da palavra de Deus que está em 2 Coríntios capítulo 3, apenas o versículo 4, 2 Coríntios 3, versículo 4, isso, está sendo projetado também. Eu gosto muito dessa versão da King James atualizada, apesar de sempre a gente usar a revista e corrigida, mas a King James atualizada, ela traz algumas coisas da tradução que me encanta e me chama a atenção. 2 Coríntios 3, versículo 4 diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tamanha confiança em Deus. É intermédio por Cristo que temos tamanha confiança em Deus. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Nada nessa vida, nada na eternidade vai acontecer se não for por Cristo, se não for através de Cristo. A palavra do Senhor em 2 Timóteo 3,5 diz que há um só mediador, um só, não tem vários, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, Jesus Cristo, Rei dos reis e senhores. Ele é o único que pode nos apresentar as maravilhas de Deus, Ele é o único que pode nos dar acesso a Deus, porque Ele rasgou o véu de cima a baixo, nos permitindo entrar na presença do Senhor, no lugar santo dos santos. Ele é o caminho, Ele é aquele que tem em suas mãos todo o poder e autoridade. Quando você ora, você deve orar no nome dEle, é no nome de Jesus que nós oramos, porque tudo é por causa dEle, tudo é para Ele. E nesta noite, de uma forma muito especial, eu quero que você entenda que Deus quer que nós vivamos uma vida de confiança. Eu costumo dizer que a confiança é a base de tudo. A confiança é a base até dos relacionamentos. Sem confiança nada subsiste. Eu vejo pessoas que amam e dizem que amar, mesmo assim falhando, traindo, errando. Mas eu vejo que a confiança, ela é a base até dos relacionamentos. E é a base dos relacionamentos com Deus. Sem confiança nós não temos nada. Você não entrega a sua vida simplesmente, e eu chamo de poderosamente, para Jesus, só porque você ama Ele. Não, pastor, é porque eu amo. Não, você não entrega a sua vida para Jesus só porque você tem medo do inferno. Muitos fazem assim.
Na realidade, você entrega a sua vida para Jesus porque você confia que Ele é o Senhor e que Ele é o Salvador. Você confia que Ele pode te levar ao céu. Você confia nas promessas dEle. Você confia no que Ele fez. Ou seja, a confiança é a base para as nossas vidas. E é interessante que toda a Bíblia, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela sempre vai apontar para Jesus. Sempre vai apontar para Ele ser aquele em que nós devemos depositar a nossa confiança. Mas pastor, no Velho Testamento? Sim, mesmo no Velho Testamento. Sempre eu destaco Gênesis 3,15, que eu chamo de proto-evangelho. O que é proto-evangelho? É o protótipo, o início do evangelho, quando começou o evangelho, está lá em Gênesis 3,15. Logo após o pecado, o Senhor diz, olha, da semente, de uma mulher, vai vir aquele que vai pisar a cabeça da serpente, essa vai lhe ferir o calcanhar, e você vai ferir a sua cabeça. Já está apontando para Jesus, e aí começa toda a história apontando para esse Jesus. Eu gosto muito de pensar que quando nós entendemos o que Jesus é para nós, entendemos que tudo aponta para a proteção que temos dele, e isso nos dá confiança. No deserto, por exemplo, quando a nuvem estava sobre o povo, significava a presença de Jesus protegendo ali. Quando aquela coluna de fogo se levantava, representava ali Jesus dizendo, eu estou protegendo vocês também. Aí chega um momento que está diante do mar, e de repente agora o anjo sai e vai para trás. Ele fala assim, agora saiu a nuvem, saiu a coluna de fogo, o anjo vai para trás, ficamos sozinhos, agora tem o mar ali, o desafio. Não, Jesus também fica na sua retaguarda, Ele fica protegendo você em todo o tempo. Há uma situação que eu gosto muito de ver, que é no Salmo 18, você pode ver na sua casa lá, é quando tem umas declarações mais lindas de Davi. É quando Davi ele começa a declarar, ele fala assim, Deus, eu te amarei de todo o meu coração, eu te amarei com tudo que eu tenho, porque o Senhor é a minha fortaleza. E ele começa a declarar, o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, o Senhor é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Sabe o que Davi estava fazendo? Ele estava declarando para Jesus. Como assim? Porque Jesus é o caminho da adoração para Deus, Jesus é o caminho da confiança a Deus. É por isso que se você continuar lendo o Salmo, de repente Davi fala assim, eu invocarei o Senhor. Qual é o nome que hoje você invoca ao Senhor? É pelo nome de Jesus. Eu invocarei ao Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Quais são os inimigos que Jesus derrotou? Todos. Jesus derrotou a morte, o inferno e Satanás. Não tem inimigo que ele não possa vencer. Não há um nome dado entre os homens, dado sobre a terra, digno de toda adoração. Nenhum nome nem na terra, nem debaixo da terra, nem acima da terra, a não ser o nome de Jesus. Ele é o alfa, nós cantamos aqui, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é aquele que era, que é e sempre há de ser. O salmista ele diz assim, cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Ele diz assim, na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Alguns estudiosos, eles acreditam que essa oração de Davi, foi aquela oração que Davi fez quando ele se escondeu naquela caverna, quando Saul estava perseguindo ele para matá-lo. E é interessante que Davi fica escondido dentro daquela caverna, ele fica escondido naquela rocha, entendendo que ali ele estava seguro. E você vai ver que mesmo quando Saul espreita, quando Saul chega ali, ele continua seguro e confiante que ele está protegido. Da mesma forma, quando você abre a sua Bíblia, se você quiser, tem gente que deixa aberta no Salmo 91, a palavra diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Essa questão de confiança é saber que você está protegido de qualquer situação. A figura que tem aqui é de uma, imagine, Jesus até usa esse exemplo no Novo Testamento, de uma galinha, quando coloca os seus pintinhos embaixo das suas asas, embaixo da sua proteção,
e aqueles pintinhos se sentem seguros, e aquela galinha tem que atravessar para ir até um lugar, ela vai atravessar aquele lugar, mas ela não deixa fugir os pintinhos das suas asas, e quando um sai, ela corre e tenta proteger, e ir atrás dela. A figura é essa, a figura é mais ou menos assim. Satanás, ele quer caçar você, ele quer caçar a mim, mas quando ele olha, ele não vê os pintinhos, ele vê a galinha com as suas asas abertas. Quando o diabo olha e ele está como um leão, bramando ao nosso derredor, buscando a quem tragar, ele olha, ele não vê você, ele vê o leão da tribo de Judá. Você entende? Então, há uma confiança, há uma proteção, que você está sobre a sombra do Onipotente, que você está dizendo: o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Ou seja, Davi, ele quer mostrar que apontar para Jesus é um processo. Se primeiro ele se esconde numa caverna, depois Davi começa a dizer mais, ele fala assim: não basta você se esconder numa caverna, não basta você se esconder numa rocha, você tem que habitar numa rocha, você tem que morar numa rocha. Eu direi do Senhor, Ele é a minha habitação. Ou seja, eu tenho que habitar em Deus e Deus habitar em mim. Essa é a diferença, porque sempre você vai ter lutas, vai ter provações, mas o Senhor sempre vai estar com você. Muitas vezes falamos de fé, e como precisamos de fé para viver. Hebreus 10, ele fala assim, que o justo viverá pela fé, e é verdade. Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Quando diz coisas que se esperam, isso está projetando para o futuro, e eu quero dizer para você que a nossa esperança sempre deve estar no caminho de confiança, e a nossa esperança sempre deve estar em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a esperança da glória. Ou seja, quando você também vê assim, quando diz prova do que não se vê, mostra que a fé também trabalha no invisível. A fé trabalha de uma maneira em que você entende que muitos daqueles homens na época de Davi, eles não viam Jesus, mas pela fé, eles criam no Messias, eles criam na vinda dele. Mostra que a fé trabalha com o que é invisível, por isso mesmo eles não estão vendo o Cristo crucificado, mas eles pela fé, estão crendo na promessa. E é um ponto que eu quero pegar com você sobre essa questão de confiança. Vou fazer um exercício aqui, vou chamar alguém aqui, deixa eu ver aqui, vamos ver, Irmã Medina, vem aqui, Irmã Medina. A senhora sabia que era a senhora? Eu vi que o Espírito já tinha revelado para a senhora, porque quando a pessoa abaixa a cabeça é porque o Espírito já falou, assim, não é comigo. Eu confio muito na Irmã Medina, irmãos, confio mesmo, ela sabe disso. Vamos supor, irmãos, você está aqui, nós estamos aqui hoje à noite, e nós recebemos uma notícia, que o anjo da morte vai passar, e não vai levar o primogênito não, vai levar quem tiver de 10 anos até 55, e também a segunda parte vai levar o de 55 a 80, mas o Senhor falou assim, mas tem uma coisa, eu vou dar aqui um balde, cheio de tinta, não vamos pôr sangue, né, cheio de tinta, e essa tinta ela é poderosa, e a Irmã Medina tem o papel de chegar lá no umbral, e passar essa tinta no umbral, e lembrar o nome de cada um de vocês. Se ela esquecer o nome de um de vocês, por isso que eu já chamei ela aqui, que o meu só não vai esquecer, né? Então a Irmã Medina vai fazer isso, vai passar o nome lá, vai passar aquela tinta que representa a proteção, aí meia-noite, você não vai estar mais aqui, você vai estar na sua casa, deitado, dormindo, e aí, assim, será que a Irmã Medina, quando passou a tinta, lá no umbral da igreja, ela lembrou do meu nome? Você vai dormir? Você vai lembrar o nome de todo mundo? A senhora sabe o nome daquela moça ali, ó? Do lado do rapaz de verde ali? Ih, lascou. Sabe o nome daquele rapaz ali?
Gustavo, lascou. Pode sentar lá. Irmã Medina, não vamos pôr a senhora, não. Não vamos pôr a senhora. Pode sentar lá. Obrigado. Meu nome ela falou que vai lembrar. Irmãos, naquela noite, imagine aquela noite da saída do Egito. Cada pai que tinha o seu filho, ele deveria sacrificar um cordeiro, assar a carne e com ervas amargas comerem na casa, mas o sangue deveria ser espargido nos umbrais da casa. Se não fizesse isso, o primogênito seria morto, o anjo da morte ia passar. Você acha que os filhos, os primogênitos, ficaram preocupados aquela noite? Você acha, hein, pastor Rafael? Se a gente fosse o primogênito, deve estar preocupado, né? Aqui a gente já ficou preocupado, porque a irmã Medina não ia saber o nome de todo mundo. Mas Deus sabia o nome de cada pessoa, e Deus sabe o nome de cada primogênito. Mas a questão era, será que o pai passou o sangue no umbral? Aí lá pelas tantas o filho fala assim: pai, o senhor tem certeza que o senhor passou o sangue lá? Aí você fala, Jessé, passei, fica tranquilo, filho, passei. O filho confia na palavra do pai, mas a dúvida sempre vai vir. Pai, você não quer dar mais uma olhadinha? Você não acha que é bom dar mais uma de mão? Acho que aquele sangue não pegou direito lá no umbral, vai que o anjo passa e ele não vê direito. Eu quero dizer para você, meu irmão, que não é a quantidade de sangue, não é se foi bem pintado ou não, mas a obediência de entender aquilo lá, mas mais do que isso, aquele que prometeu, a palavra que está empenhada, dizendo assim, olha, eu vou passar, e se tiver o sangue lá, ninguém vai morrer, e ele sabe de todas as coisas, ele sabe de tudo. Então confiança, nesse sentido, é uma fé no futuro, ou seja, a confiança, ela tem dentro dela, ela é fé, a confiança precisa de fé, a confiança faz parte da fé, é o que a fé tem, confiança, porque confiança significa crença na boa intenção de outra pessoa, ou seja, eu tenho que acreditar que o meu pai vai passar o sangue no umbral, mas acima de tudo eu tenho que acreditar que aquele que prometeu que o anjo da morte não vai me levar, não vai me levar, na palavra empenhada. Ou seja, a Bíblia fala que de boas intenções, a Bíblia não, o mundo, né? O mundo fala que boas intenções, o inferno está cheio, porque boa intenção é o significado de confiança. Confiança é assim, puxa, eu vou ter boas intenções com você, eu não vou fazer o mal para você, eu vou ser fiel com você, eu vou ser uma bênção para você. A boa intenção é isso, mas a boa intenção que tem aqui nessa confiança, onde Jesus está empenhado de ser Ele que nos leva a ter confiança em Deus, é diferente de uma confiança de um homem. A Bíblia até fala, não confiei no homem, porque o homem falha. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você é que a confiança que nós temos em Jesus Cristo está empenhado a sua palavra, as suas promessas. Por exemplo, eu não posso deixar de citar, que é o meu versículo, Jeremias 29:11, a palavra de Jesus falando assim ao meu respeito, olha Richard, eu é que sei, não é as pessoas, não é a irmã Medina, eu é que sei os pensamentos que tem a teu respeito, e os meus pensamentos sempre são de bem, e não de mal. Ou seja, essa fé que nós temos em Jesus Cristo, saber que Ele é o caminho para a confiança, gera em nós confiança em Deus. Ou seja, sem Jesus Cristo é impossível você acreditar em Deus. Você está entendendo? Sem Jesus Cristo é impossível você acreditar que Deus tem boas intenções a teu respeito. É por isso que muitas pessoas veem Deus como aquele severo, aquele Deus que vai castigar, aquele Deus que vai punir. Na época da lei, era necessário que Deus mostrasse como que deveria ser para as pessoas viver dentro da lei, mas Jesus Cristo veio também para mostrar a graça de Deus, revelar o amor de Deus, revelar quem é Deus realmente. Ou seja, se em algum momento você pensa que a vontade de Deus não é boa, então é porque está sem fé, e isso mostra que você tem desconfiança em relação a Deus.
Sabe quando alguém vem pedir um conselho, a gente fala assim: olha, espera a vontade de Deus assim, mas pastor, e se a vontade de Deus for contrária à minha? Está desconfiando que Deus tem o melhor para você, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Falando isso até a respeito de morte, a gente não entende a morte de entes queridos, mas Deus tem um propósito até nisso, Deus tem um propósito nessas coisas. Ou seja, quando eu tenho essa confiança baseada em Jesus Cristo, eu vou desenvolver na minha vida, por causa desse caminho que é Ele, uma visão espiritual, uma visão de fé. É ver já o invisível e ver o impossível, é crer naquilo que vai acontecer. É por isso que 2 Coríntios 5, versículo 7 diz assim: andamos por fé e não por vista. Ou seja, o que eu quero dizer nessa noite, e preciso que você entenda, que confiar, ela está ligado no que você já recebeu. Se você já recebeu Jesus Cristo na sua vida, como Senhor e Salvador da sua vida, se você já foi selado pelo Espírito Santo, acontece algo maravilhoso. Você é marcado aqui na terra pelo Espírito Santo, mas também, o seu nome é colocado no livro da vida nos céus. É algo que acontece simultaneamente, é o que nós chamamos, e eu entendo assim a minha teologia, que é o batismo no Espírito Santo. Na hora da sua conversão, você entregou a vida para Jesus, você naquele momento é batizado pelo Espírito Santo, selado, é o penhor, é a garantia, e no mesmo tempo, o livro que só o Cordeiro de Deus pode abrir, por o nome, seu nome é colocado lá. Ou seja, você precisa confiar no que você já recebeu. Então nessa noite eu quero desafiar você a fazer uma reavaliação na sua confiança. Será que eu tenho uma confiança inabalável? Quer vivendo, quer morrendo, quer indo bem, quer indo mal, eu continuo confiando em Jesus plenamente? É uma avaliação que precisamos fazer. Uma das coisas que vem no nosso coração é quando surge alguma situação de problema, uma luta, uma enfermidade, uma luta financeira, uma enfermidade, algo que você perde o controle, algo que você não tem o controle da situação. Muitas das perguntas que as pessoas fazem é assim, como pode um Deus de amor, um Deus que me ama, permitir que isso aconteça comigo? Como que Deus pôde fazer isso comigo? Como que Deus foi permitir que isso acontecesse comigo? Isso é uma desconfiança, porque se eu entendo que a vontade de Deus para a minha vida, ela é boa, perfeita e agradável, agora, um parênteses, desde que eu esteja no centro da vontade do meu Deus, desde que eu esteja vivendo aonde Ele quer que eu esteja. Na Palestina, olha só que coisa interessante, na Palestina no primeiro século, havia um questionamento, as pessoas elas chegavam e elas perguntavam, e era uma discussão religiosa daquela época, na Palestina, eles começavam a perguntar o seguinte: como podemos apressar a vinda do reino de Deus? Como podemos apressar? Até hoje, nos dias de hoje, hoje teve ceia, né? A gente faz um cântico, que eu falo que é um cântico de dizer para Jesus voltar, ó Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então eles faziam essa pergunta: como que pode acontecer esse Maranata? Como que pode acontecer de Jesus voltar mais rápido? Sabia que Jesus apontou o único caminho como confiança? Confiança. E é interessante, Ele nunca pediu aos discípulos que confiassem em Deus, sabia? Ele nunca pediu, Ele ordenou, sempre foi imperativo. Nos momentos mais cruciais, momento de temor, por exemplo, a morte é algo que causa medo em todo mundo. Jesus que ia morrer, mas eles estavam com medo, porque ia ficar sem Jesus. João 14, o que Jesus diz? Ele fala assim, ele termina dizendo mais ou menos assim, não tenho medo, não fiquem apavorados, não tenho temor, mas para isso, creiam em mim. Crer em Jesus, tenham confiança em mim, confie que eu estou falando, confie, olha, eu vou, mas eu vou voltar, e tem mais, eu vou preparar lugar para vocês, para onde eu estiver, vocês estejam também, confiem. Mas como que a gente pode confiar se a gente não sabe o caminho? Como não sabe, Tomé? Eu sou o caminho da confiança é Jesus Cristo.
Ou seja, os ensinamentos de Jesus é para confiança, é para confiar. Sabe o que acontece? A gente fala de fé, mas a gente quer ver as coisas com clareza. A gente gosta muito do Salmo 119, se não me engano 105, né? Lâmpada para os meus pés, para ver aqui perto, e luz para o meu caminho. Ninguém quer dirigir, e nem deve, à noite, sem ter as lanternas e os faróis funcionando do carro, porque você precisa enxergar perto e enxergar longe. Mas nesse sentido de confiar, de fé, de confiança, eu preciso confiar naquilo que ainda eu não estou vendo aqui neste mundo, é aquilo que está do outro lado, confiar naquilo que é na eternidade, naquilo que Ele prometeu para a minha vida. E como que eu posso ter isso? Como que eu posso ter essa confiança? Tem uma história de um escritor chamado John Kavanagh. Ele foi trabalhar 3 meses naquele leprosário, era chamado Casa dos Moribundos, lá em Calcutá. E ele estava, na realidade, à procura de uma resposta, de um sentido para a vida dele. E ele queria ter clareza nas coisas. E ele ficou sabendo, e ele admirava muito a Madre Teresa. E ele chegou lá e procurou a Madre Teresa e falou para ela: olha, eu vejo que a senhora tem muita clareza nas coisas, a senhora sabe o que faz e tem confiança no que a senhora vai fazer. Eu queria que a senhora fizesse uma oração por mim. Ela falou: queria que eu orasse por quê mesmo? Por clareza. Ela falou assim: eu não posso orar por você por clareza, nunca vou orar por isso, porque eu vivo pela fé. Ela falou: eu tenho que orar para você ter confiança. A gente tem que ter confiança no que a gente faz, porque orar por clareza, você está dizendo assim: Senhor, eu só vou se o Senhor me mostrar o que tem do outro lado, eu só vou se eu souber o que eu vou enfrentar. Deus, eu só vou se o Senhor me mostrar, me dá já um nome desse demônio que eu vou lá expulsar, que vai, esse aí talvez eu não. Nunca é você, irmãos, nunca é por você, é por Jesus, é por Ele. Então, 1 João 14,16 diz assim: e nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus tem por nós. Ou seja, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Ou seja, se você está à busca de clareza, é porque você não conhece o amor de Deus, você não crê no amor de Deus, você não confia no amor de Deus. Aqueles homens de Deus como Abraão, que nem tinha Jesus ainda, né? Era só a promessa: sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para o lugar onde eu vou te mostrar. E aí, irmãos, qual a clareza que ele tinha? Olha, oferece para mim sacrifício, em adoração, o teu único filho, quero que você vá sacrificar. Provavelmente Abraão não tinha visto ainda uma ressurreição. Isso é confiar, isso é entregar, sem saber o que vai acontecer do outro lado. Nossa confiança não traz uma clareza definitiva nesse mundo, ela não elimina o caos, ela não vai livrar você dos problemas. Jesus avisou: olha, no mundo você vai ter aflições, tem de bom ânimo, eu venci, você vai vencer também. O que ele está dizendo? Tem promessa para você. Não confie naquilo que você está vendo, você vai ter aflições, vai desmoronar o mundo à sua volta, vai acontecer tragédias, vai acontecer tanta coisa, mas eu quero que você confie na minha promessa. Uma das declarações maiores, e por que Jesus é o caminho? Porque uma das últimas, ou a última palavra de Jesus em Lucas 23, se não me engano 46, Jesus, ele, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós, ele faz uma declaração de amor mais linda da história, que é de entrega, porque amor é entrega. Jesus, ele diz assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Isso é confiança, isso é confiança. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está aqui essa noite, o que você está fazendo que você ainda não entregou? O seu espírito, a sua vida, a sua alma, tudo que você tem para Jesus, porque Ele se entregou por mim e por você. Ele é o único que pode fazer você confiar em Deus, porque Ele falou assim: Pai,
eu confio em Ti. Tem uma história verídica que eu já contei aqui na igreja, de um menino que ele era tetraplégico, ele ficou tetraplégico num acidente, e as pessoas perguntavam o que ele mais gostava de fazer na vida. Eu falei assim, eu gosto quando meu pai me leva na piscina. Ele falou, mas você não tem medo de afogar? Ele falou, não. E a hora que eu mais gosto é quando meu pai me coloca dentro da piscina e que eu fico boiando. Ele falou, mas você não tem medo de afundar? Ele falou, não. E eu já sei boiar. Mas você não tem medo de afogar? Em uma hora ele falou, não, porque eu sei que sempre meu pai está por perto e os braços dele estão por baixo de mim. Isso é confiança no Pai. Jesus falou assim, Pai, eu me entrego, eu entrego o meu espírito. Você está entendendo que em Jesus você pode confiar? Eu gostava muito de uma canção que fala assim, nele você pode confiar, nele, em Jesus você pode confiar. Diante dos obstáculos, das lutas que você tem, você sabia que você pode chegar e falar para Jesus, mesmo que Jesus falou para o Pai, falou assim, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A palavra diz que entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, houve mais ou menos 400 anos chamado de silêncio profético. Nenhum novo profeta se levantou, depois de 400 anos aparece João Batista falando de Jesus Cristo. Ele é uma voz que clama no deserto, ele fala, olha o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está vindo. Mas Gálatas 4 fala que, vindo a plenitude dos tempos, o tempo certo, entre o Cronos e o Kairos, Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho. Sabe para quê? Para você poder dizer assim, Abba Pai. Você só pode se dirigir ao Pai por causa de Jesus Cristo. Abba Pai, Paizinho querido. Então, por causa de Jesus, é que você pode chegar para Deus, que é o seu Pai Celestial, e dizer assim, Paizinho, está doendo, Paizinho, está difícil, ô Abba Pai, porque Abba Pai significa Paizinho querido. Abba, entrego a minha vontade, a minha vida, sem reservas, com confiança, pois Tu és um Pai amoroso. É por causa de Jesus Cristo que você entende que Deus é um Pai amoroso, e você pode confiar. O Verbo virou gente, Jesus habitou entre nós, para nós vermos a glória do Pai. Toda a revelação do Velho Testamento, sabe quando você está passando uma luta e que a coisa está amarga, a coisa está difícil? A gente se lembra lá do Velho Testamento, né, de Mara, a água amarga, e de repente Deus se revela como Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura, e é colocado um pedaço de madeira, de planta ali, e fala assim, olha, essa água vai ser curada, e agora aqui as águas não vão ser mais amargas. Você fala assim, mas e agora? Agora você tem Jesus Cristo, Ele é o nosso Jeová Rafá, Ele é o nosso Senhor. Ah, mas Abraão teve lá o cordeiro que estava amarrado no arbusto e foi substituído para Isaac não ser sacrificado. Lá na cruz do madeiro todos diziam, verdadeiramente Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o Cordeiro, Ele é o Jeová Jiré, Ele é aquele. Ou seja, irmãos, o ato de confiar em Jesus é a base da graça, é uma decisão que precisamos ter na nossa vida, para viver uma vida de vitória, uma confiança sem limites no amor misericordioso de Deus. Você sabe o que faz quando você confia totalmente em Jesus Cristo? Você vai estar aniquilando da sua volta, por exemplo, o ceticismo, o cinismo, a alta condenação, o desespero das pessoas, porque no nosso ato de obediência à ordem de Deus, que é creio em Deus e creio também em mim, você está levando as pessoas a confiarem em Jesus Cristo, você está levando as pessoas a entenderem quem Ele é. Eu estava estudando sobre um teólogo do século XV, chamado Ângelo Silésio, e esse homem ele falou uma coisa que no início me deu um nó na cabeça, aí depois eu fui compreendendo pela palavra o que ele estava dizendo. Ele disse assim,
Se Deus deixasse de pensar em mim, Ele deixaria de existir. Parece uma heresia, né, irmãos? Você já pensou, fala assim, ó, se Deus deixasse de existir, de pensar em mim, Ele ia deixar de existir. Fala, você é importante, hein? Você é muito, né, importante. Mas sabe o que ele estava fazendo? Silésio, ele estava apenas parafraseando uma palavra de Jesus, que está em Lucas 12, 6 e 7. Então Silésio, ele tinha razão nisso, porque Jesus disse assim, ó, não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça, glória a Deus, todos estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Ou seja, Silésio estava, na realidade, conferindo com a palavra de Deus, que ele estava dizendo assim, Deus não esquece de você. Lembra aquela palavra que diz assim, pode uma mãe esquecer dos seus filhos? Eu jamais te esquecerei, eu te trago gravado na palma das minhas mãos. Deus conta as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Deus sabe o seu nome. Deus no ventre da sua mãe te escolheu, te viu, Ele sabe quem é. Então Deus não pode se esquecer. É isso que Silésio está falando. Vai contra o caráter de quem Deus é. Deus jamais te esquece. Deus jamais se esquece de você. Deus sabe quem é você. Você está aqui essa noite. Deus está olhando para você. Ele sabe o seu nome. Ele sabe tudo sobre você. Ele sabe até se uma célula não está bem no seu corpo. Você já parou para pensar nisso? Eu queria que você começasse a glorificar a Deus por isso aí no seu lugar. Porque Deus te conhece, é a natureza de Deus, Ele pensa em você, Deus sabe quando você está triste, Ele sabe por que você está triste, Ele não queria que você estivesse triste. Quem vive da desconfiança, é porque vive longe da confiança, e a confiança é Cristo, Ele é a confiança. A premissa da confiança, segundo a Bíblia, é a convicção de que Deus quer que cresçamos, avancemos e experimentemos a plenitude da vida. No meio da angústia, no Monte Moriá, Abraão ali com seu filho Isaque aprendeu que Deus o havia chamado para crer contra a esperança. Era iminente que ele confiasse, e a única coisa que ele podia esperar era ter uma confiança incondicional. Ele falou assim, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu confio que algo Deus vai fazer em relação ao meu filho Isaque. Você entende, irmão? Essa é uma confiança. Sabe aqueles meninos, aqueles rapazes que foram jogados lá na fornalha? Eles falaram o seguinte, nosso Deus é poderoso para nos livrar da fornalha, mas fica sabendo, ó rei, que quer Ele nos livre da fornalha ou não, ainda assim nós não vamos adorar outros deuses, só vamos adorar o Senhor. Eles não sabiam o que ia acontecer. Eles não sabiam que haveria um quarto homem na fornalha. Você está entendendo, irmãos? Confiar é ter essa certeza de que Jesus nunca vai te abandonar. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te abandonarei. Tu és meu. Tu és minha. Aquela palavra para os profetas é para você, é para mim. Quando você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Quando você passar pela água, eu vou estar com você. Mas e se eu morrer no fogo? Você vai continuar com Jesus, você vai acordar no céu com Ele. Se eu morrer na água, vai continuar com Jesus, vai acordar com Ele no céu. Quer morrendo ou quer vivendo, somos de Jesus e estamos com Ele. E a nossa vida não começou. A vida mesmo, que é a vida eterna, ainda nem chegamos nela. Ter convicção de que Deus é digno de crédito. Essa é a palavra que eu tenho para você. A história de Davi, a história... Então, quando você pega os Salmos, irmãos, só para a gente citar alguns, o Salmo 56, versículo 3 e 4 diz assim, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, nesse Deus ponho a minha confiança, e nada temerei que me pode fazer o mortal. O Salmo 26, 1 diz assim, e confio no Senhor sem vacilar. Tinha uma música, né? Sem vacilar. O Salmo 18 que eu li fala assim, o Senhor livrou-me, porque Ele se agradou em mim. Ele se agradou em mim. Salmo 13, 5, no tocante a mim, confio na Tua graça. Salmo 27, 14,
Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, fortifique-se o teu coração, espera, pois, no Senhor. Salmo 44, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Salmo 52, 9, dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste, na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque o Senhor é bom. Salmo 52, 8, quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus, confio na misericórdia de Deus. Amados, precisamos conhecer esse amor de Deus, precisamos conhecer esse amor de Deus. Ontem, a palavra que eu dei terça-feira aqui na igreja, eu não tinha contado para ninguém, mas eu repeti essa palavra ontem lá no aniversário do Núcleo Sul, do Missão Nova, 18 anos, eu falei 18 anos, é hora agora de se preparar para um futuro, e que em 3 anos, quando aqui tiver com 21 anos, nós vamos ter uma igreja lá emancipada. Eu falei, mas eu quero falar para vocês algo, eu falei para eles, 18 anos, a minha mãe chegou para mim e me deu alguns conselhos, e ela usou o Salmo número 1, e ela começou a falar para mim, que bem-aventurado eu seria se eu temesse ao Senhor, eu seria uma pessoa abençoada e feliz, se eu andasse nos caminhos do Senhor, se eu não me assentasse na roda dos escarnecedores, se eu não seguisse os conselhos dos ímpios. Minha mãe me deu vários conselhos, e falou assim, olha filho, você vai ser como uma árvore frondosa, plantada junto a ribeiros de água, e quando vem o tempo de seca, você vai continuar firme, as folhas não vão murchar, Deus vai, porque você vai ser uma plantação do Senhor, Deus vai plantar você, Deus vai fazer você frutificar, Deus vai alimentar você, Deus vai dar um brilho sobre você, Deus vai fazer você dar frutos que glorifiquem a Ele. E ela falou assim que Deus ia caminhar comigo, e isso tem acontecido na minha vida. Primeiro, com 18 anos, eu sabia que agora eu estava deixando a adolescência para ser um homem, eu precisava tomar decisões na minha vida, e eu decidi confiar no Senhor, e foi aí o que eu contei lá ontem, eu acho que eu já contei alguns anos atrás aqui na igreja, e eu quero contar dessa confiança, que com 18 anos eu pude ter uma experiência das mais lindas da minha vida. Depois que a minha mãe falou isso para mim, me deu esse conselho do Salmo número 1, eu entrei no meu quarto, fechei a porta, e minha mãe sabia que eu ia orar. Ela falou, filho, ninguém vai te incomodar, fica aí. E naquela manhã de sábado, eu entrei no meu quarto, eu me ajoelhei ao pé da minha cama, e eu comecei a glorificar o nome do Senhor, e dizer o quanto eu confiava nele, e o quanto eu queria confiar minha vida nele. E aí aconteceu algo, que começou a me dar medo, me dar pavor, porque eu não sabia se era a minha cama, ou se era o meu quarto que estava rodando, e aquilo lá começou a tomar, e eu falei, será que eu estou com labirintite? O que está acontecendo? E um medo começou a se apoderar de mim, mas de repente uma paz começou a inundar meu coração, e de repente eu entendi que Deus estava me levando para um lugar que eu chamo a presença dEle, e naquele lugar Deus começou a me tomar de uma tal maneira, Deus começou a comunicar tantas coisas do meu futuro, da minha vida, de quem Ele queria que eu fosse, do meu chamado, e Deus começou a ministrar coisas poderosas, e irmãos, era uma presença tão gostosa, que já não rodava mais, já não girava, mas havia uma presença que tomou, eu já não era o meu quarto, eu falo assim, para mim era o céu, eu não sei dizer o que era, mas era algo tão maravilhoso, e eu lembro que eu glorificava o Senhor, eu lembrava o nome, irmão Medina, eu lembrava o nome de pessoas da igreja que eu nem imaginava lembrar, e eu orava, e eu clamava, e eu pedia para pessoas da minha família, eu ia pedindo, eu ia falando, eu falei, eu quero que eles venham para o céu, e eu começava a glorificar o Senhor, e aquele momento durou, e eu falei assim, meu Deus, que maravilha, eu não quero sair daqui, mas foi terminando, e Deus foi comunicando coisas que eram entre eu e Deus, e eu imaginei assim, puxa, foi tão pouco, eu achei que eram uns 15 minutos, uns 25 minutos, e quando eu saí de lá, minha mãe falou assim, olha,
Eu só não fui na porta porque eu sabia que você estava com Deus. Mas já haviam passado quase 4 horas que eu estava ali naquele quarto. Nunca mais aconteceu essa mesma experiência. Mas ela me fez entender que eu não tenho um bem maior a não ser o Senhor. E a minha confiança está posta nele. E Jesus é o único caminho para a gente de vitória, o único caminho de alegria. João 1 João 4,16 para dizer assim: nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Ele tem. Irmãos, eu sei o quanto Deus me ama. Eu sei o quanto eu amo, meu Deus. E a minha oração nessa noite é que você seja tomado por esse amor de Deus. A minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus comece a tomar a sua vida, curando do seu coração todo medo, porque o perfeito amor que é Jesus Cristo lança fora todo medo. Pessoas que estão talvez com depressão aqui nessa noite, Deus curar você. Sabe por quê, irmãos? Eu estou precisando, não só eu, a igreja de Jesus está precisando de soldados curados. É tempo de avançar, é tempo de guerra, é tempo de batalha, e tem muita ovelha ferida, tem ovelha quebrada, tem ovelha machucada, mas o Senhor quer curar você aqui nessa noite, mas Ele não quer curar você para você ficar ovelha gorda, Ele quer para você ser usado para a glória e para a honra dEle,